Sabe aquela sensação de dirigir no piloto automático, quase sem pensar? Pois é, a gente acha que é uma tarefa simples, mas a verdade é que por trás do volante, o nosso cérebro está executando uma das atividades mais complexas do nosso dia a dia. Vamos mergulhar um pouco nisso? Para a gente entender isso melhor, nosso papo vai ser dividido assim. Primeiro vamos ver por que dirigir é muito mais do que parece. Depois a gente entra na filosofia da direção defensiva e nas 5 chaves para a segurança. Aí vamos falar de algo super importante, a responsabilidade que começa antes mesmo de ligar o carro. E para fechar, como lidar com os desafios que a gente encontra na pista. Vamos começar com o básico, que na verdade não tem nada de básico. A gente se acostuma, né? Entra no carro, liga e vai. Parece fácil, quase mecânico. Só que na realidade o que está acontecendo ali é um verdadeiro exercício para o cérebro. Não é só mexer pé e mão, não. É uma atividade, olha, super cognitiva. Pensa só numa situação comum. Entrar numa avenida movimentada ou numa rodovia. Em questão de segundos, o cérebro tem que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Calcular a velocidade dos outros carros, achar uma brecha segura, puxar da memória a regra de preferência, ficar de olho em todos os espelhos e, depois de processar tudo isso, tomar a decisão. Agora dá para acelerar e entrar. Nosso cérebro ali é um supercomputador funcionando a todo vapor. E olha só que dado impressionante. 90%, é isso mesmo, 90% de toda a informação que a gente precisa para dirigir com segurança é visual. Mas calma, isso não é só sobre enxergar bem, tá? É sobre saber para onde olhar, quando olhar e principalmente entender o que se está vendo. É o poder da atenção focada. Ok, se dirigir é tão complexo assim, como a gente lida com isso? Bom, a resposta está na direção defensiva. E o mais importante aqui é entender o seguinte: direção defensiva não é uma listinha de regras para decorar. É muito mais do que isso. É uma filosofia, sabe? Uma mentalidade proativa para a gente conseguir navegar nesse ambiente do trânsito que, vamos combinar, às vezes é bem caótico. Se a gente pudesse resumir em 2 palavras, seriam antecipar e prevenir. O motorista defensivo não fica só esperando o problema acontecer para reagir. Não, a pessoa prevê o perigo antes mesmo que ele apareça. É como jogar xadrez, sabe? Estar sempre um movimento à frente, pensando no que os outros motoristas, pedestres e ciclistas podem fazer. Beleza, mas como é que a gente transforma essa filosofia em algo prático no dia a dia? A boa notícia é que existe um modelo, quase um kit de ferramentas mental para quem dirige. Vamos conhecer agora os 5 elementos fundamentais para uma direção segura. Essa ideia se organiza em 5 pontos, 5 chaves para a segurança. Primeiro, o conhecimento, não só das leis, mas do veículo, das condições da pista. Depois, a habilidade, que é o domínio do carro na prática. A atenção, que é a capacidade de perceber tudo o que acontece ao redor. A previsão, que é a arte de antecipar o que pode dar errado. E por último, a decisão, que é escolher a ação certa no tempo certo para evitar um problema. É a combinação desses 5 fatores que formam um motorista defensivo. Agora, um ponto que muita gente esquece, mas que é fundamental. A gente tende a pensar que a direção defensiva começa quando a gente dá a partida, né? Mas a verdade é que não. A responsabilidade, a segurança de verdade, ela começa bem antes, com o carro ainda parado na garagem. É um tipo de checklist mental, sabe? Simples, mas que faz toda a diferença. Primeiro, a autoavaliação. Eu tô legal para pegar o volante? Com sono, com estresse? Depois, uma olhada no veículo. Os pneus estão ok? As luzes, os freios, uma checagem básica. E por fim, os documentos. Habilitação, documento do carro, tá tudo em ordem? Esses 3 passinhos são o alicerce para uma viagem segura. E essa ideia de responsabilidade não é só um conselho, tá na lei. Esse artigo do Código de Trânsito é basicamente a regra de ouro das ruas. O que ele diz em bom português é: a rua é de todo mundo, então a segurança também é responsabilidade de todo mundo. Cada ação no trânsito impacta os outros, e é um dever não criar situações de perigo. E o motivo pelo qual essa responsabilidade individual é tão crucial é um número que assusta. Novamente, 90%. Só que agora é mais sério, 90% dos acidentes de trânsito acontecem por falha humana. É um número altíssimo. E o que ele nos diz? Que o fator principal na segurança não é o carro, não é a estrada, é quem está no volante. Isso significa que a grande maioria dos acidentes poderia, sim, ser evitada. Mas claro, dirigir com sol, numa pista boa, com pouco trânsito, aí é mais tranquilo, né? Onde a direção defensiva se prova de verdade é quando as coisas se complicam, é quando aparecem os desafios, o que a gente chama de condições adversas. E essas condições podem vir de vários lugares. Às vezes o problema está em quem dirige.
Cansaço, estresse. Às vezes é o veículo, um pneu careca. Pode ser a via cheia de buracos, o tempo com chuva forte, neblina, ou o próprio trânsito todo engarrafado. A grande sacada do motorista defensivo é justamente essa: identificar na hora que uma dessas condições apareceu e adaptar o jeito de dirigir para compensar aquele risco a mais. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma única e grande conclusão. Hoje em dia os carros são cheios de tecnologia, né? Freio ABS, airbag por todo lado, assistente de condução, isso é ótimo. Mas nada, absolutamente nada disso, substitui o item de segurança mais importante que existe em um veículo: o cérebro de quem está ao volante. No final das contas, a discussão não é sobre a máquina, é sobre a pessoa que está no comando. O componente mais seguro ou o mais perigoso é quem dirige. Então a pergunta que fica para a gente refletir é: será que estamos de fato preparados para assumir o volante com toda essa consciência e responsabilidade que ele exige?